Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Acesse e confira o conteúdo com responsabilidade, fazendo o seu papel de um bom cidadão, ok? O que eu transmito aqui é para ser usado com sensatez, com lucidez, tá bom? Bem, vamos lá, a liturgia deste vídeo é a liturgia referente ao dia 12 de julho de 2025, sábado, 14ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C da Igreja Católica Apostólica Romana, onde se dá destaque, pelo menos na liturgia dominical, ao Evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. É apenas um símbolo, esse lenço no meu pescoço, já que eu sou apenas leitor e animador litúrgico da Igreja Católica em Colatina. No rito temos a missa escolha ou Nossa Senhora no sábado. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 49, versículos do 29 ao 32, capítulo 50, versículos do 15 ao 26a. Naqueles dias Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo, sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaac e sua mulher, Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar as suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu, e foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhais medo. Sou eu, porventura, Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse aos seus irmãos: Eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito: Quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco, José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 104 na Bíblia Vulgata ou 105 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 1º ao 2º, 3º ao 4º, 6º ao 7º, refrão retirado do Salmo 68 na Vulgata ou 69 na Bíblia de Jerusalém, versículo 33.
Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Repetamos: humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Repetamos: humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo. É o escrito por São Mateus, capítulo 10, versículos do 24 ao 33. Vamos primeiro aclamá-lo? Então vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai do céu. Retificando, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, essa frase aqui é importante. Quem negar Jesus diante dos homens, ele também o negará diante de Deus Pai. Deus é capaz de transformar fatos negativos em benefício para a vida do povo. Jesus nos encoraja a não ter medo dos que matam o corpo, mas não têm poder sobre a alma. Humildes, busquemos a face do Senhor.
Vamos à reflexão que está no livro Igreja em Oração sobre o Evangelho. O Evangelho, que é a continuação das instruções que Jesus dá a seus discípulos, é um encorajamento à missão. Não tenhais medo. Essa liturgia nos desperta para o nosso compromisso batismal. No batismo fomos integrados à família de Cristo e, como profetas anunciadores e testemunhas de sua boa nova, devemos continuar nossa missão de ser sal e luz diante das pessoas e nas realidades em que estamos inseridos. Agora temos aqui o livro Dia a Dia com o Evangelho, com esta reflexão, com esta explicação do Evangelho. Vamos lá. Jesus previne os apóstolos e os cristãos em geral sobre como se comportar diante das perseguições. Não é o caso de ficarem espantados com as reações dos adversários do reino, basta inteirar-se como trataram o mestre. Os que praticam a injustiça usarão todos os meios no intuito de frear ou eliminar os cristãos, mas a prática da justiça põe à descoberta as fraudes e disfarces, mostrando a fraqueza e maldade dos que oprimem o povo. Isso os deixará ainda mais agressivos. Qual é a saída, então? Confiar em Deus Pai. Ele cuida dos passarinhos. Cuidará muito mais dos fiéis seguidores de seu Filho Jesus. Os inimigos são capazes de matar o corpo, mas não podem, não têm o poder de matar a consciência e a intenção dos que querem permanecer fiéis a Cristo até o fim. Eles contarão com a incontestável defesa do Pai. Vamos a outra explicação do livro Palavra e Vida. Vejamos o que temos aqui sobre este evangelho escrito pelo apóstolo de Jesus, São Mateus, ou São Levi. Ele tinha dois nomes, Levi e Mateus. Mateus 10, versículos de 24 a 33. Aqui está a explicação. O cristão sabe em quem confia e por isso não tem medo, nem mesmo dos que matam o corpo. Nosso Pai, diz-nos Jesus, tem contado até os cabelos de nossa cabeça, somos seus filhos, e não vai nos largar das suas mãos. Não vai abandonar a nós, nem aos que nos matam, porque esses também são seus filhos. Esse é o critério, é o mistério que nós cristãos conhecemos, que todos somos filhos de Deus e que a nenhum ele deixa escapar de sua mão protetora. Por mais que nos empenhemos em matar-nos uns aos outros, ele nos reconciliará e nos fará viver de maneira fraternal. Vamos aos santos do dia. Dia 12 de julho é dia de São Nabor e São Félix. Foram mártires da Igreja Católica de Cristo Jesus. Faleceram no ano 304. Foram soldados martirizados durante a perseguição do imperador Maximiano. Segundo a tradição, foram sepultados em Milão. Santo do dia 12 de julho, São Vivenciolo. Foi bispo e faleceu mais ou menos em 523. Na diocese de Lyon, na França, estimulou os clérigos e leigos a participarem do concílio de Pau, para que os fiéis pudessem conhecer melhor as decisões pontifícias. Santo do dia 12 de julho, São João Gualberto Abade, faleceu em 1073. Por amor a Cristo, perdoou o assassino do seu irmão, fundou a ordem de Vallombrosa nas cercanias de Fiesole, na Itália. Vamos saber dessa história do perdão que ele deu ao assassino de um familiar? Conforme o site rs21.com.br da TV Rede Século XXI, após haver inutilmente procurado, João Visdomini avistou, numa sexta-feira santa, os assassinos de seu irmão. Estavam num lugar solitário.
solitário, fora das portas de São Miniato. O jovem filho do nobre Gualberto Visdomini puxou instintivamente a espada. Olha, ele iria matar o assassino de seu irmão. O antigo adversário, no entanto, desarmado, caiu de joelhos e abriu os braços suplicantes. Aquela atitude que projetava a sombra de uma cruz dissuadiu o feroz cavaleiro. Com um gesto inesperado e generoso, João Gualberto ergueu da terra o assassino do irmão e o abraçou em sinal de perdão. Com o coração ainda em tumulto, João foi ajoelhar-se diante do crucifixo da igreja de São Miniato. Os relatos dizem que Cristo moveu a cabeça em sinal de aprovação. Uma grande paz invadiu sua alma. Decidiu, por isso, abandonar o mundo e foi bater na porta do mosteiro beneditino, vencendo as desculpáveis resistências do pai. A bravura do nobre cavaleiro, que fora mitigada, mas não domada pela rígida disciplina monástica, reapareceu quando se tratou de defender a honra da igreja, espezinhada pela corrupção dos falsos pastores. Alvo de sua santa cólera foram o próprio abade do mosteiro e o bispo de Florença, Messa Barba. O nome dele, Messa Barba. Ameaçado por ambos, teve de se refugiar entre as selvas dos Apeninos, no monte do Vale do Amo. O nome deste monte, Vallombrosa, se tornou famoso nos séculos pelo mosteiro que São João Gualberto ali edificou. Numerosos jovens afluíram para o local, atraídos pela santidade do monge e decididos, como ele, a combater o mau costume da simonia. De Vallombrosa saem em missão monges formados na regra beneditina reformada. Primeiro vão para a vizinha Florença, depois para várias cidades da Itália, seguindo o exemplo do Santo Abade, corrigir com os costumes as próprias instituições civis. Os florentinos confiaram aos monges valombrosianos até as chaves do tesouro e o sigilo da República. João Gualberto declarou guerra aos abusos e à imoderada procura do dinheiro e das honras. Mas não pôde subtrair-se ele mesmo à fama de sabedoria que se difundiu por toda a Itália. O Papa Leão XI realizou uma longa viagem para fazer-lhe uma visita. Aos seus monges, antes de morrer, em 1073, havia dito: quando quiserem eleger um abade, escolham entre os irmãos o mais humilde, o mais doce, o mais mortificado. Sem ostentação e retórica, traçava assim o perfil de sua própria alma. São João Gualberto, que perdoou o assassino de seu irmão, rogai por nós. Rogai junto a Deus por todos que acreditam nos santos. Santo do dia 12 de julho, São João Jones, presbítero, que é o sinônimo de sacerdote e mártir, faleceu em 1598, foi sacerdote franciscano, nascido em Gales, enforcado e esquartejado em Londres durante o reinado de Elizabeth I. E ele foi enforcado no governo da rainha Elizabeth I por exercer seu ministério sacerdotal no território inglês. Santo do dia 12 de julho, São Clemente Inácio Delgado Cebrián, foi bispo e mártir, faleceu em 1838. Após pregar o evangelho por 50 anos no Vietnã, foi encarcerado e morreu em meio a atrozes sofrimentos. Santo do dia 12 de julho, São Pedro Can, presbítero e mártir, faleceu em 1842. Reconhecido como sacerdote enquanto passava por uma alfândega
foi preso, torturado e decapitado em Nghê An, no país chamado Vietnã, continente da Ásia. Bem-aventurado do dia 12 de julho é o beato David Gunston, mártir, faleceu em 1541, foi cavaleiro da Ordem de São José de Jerusalém, enforcado no patíbulo de Southwark, em Londres. Sua morte ocorreu porque ele negou a autoridade do rei Henrique VIII em assuntos espirituais. Ele só se dobrava para Jesus Cristo, nosso Deus. Santo do dia 12 de julho e santa do dia 12 de julho. Na verdade, um casal. São Luís Martin e Zélia Guerin. De acordo com o site ladyfamilylife.va, no dia 12 de julho celebra-se a memória dos santos esposos Luís Martin e Zélia Guerin, cônjuges e pais de 9 filhos. Entre os filhos de Luís Martin e Zélia Guerin está Santa Teresinha do Menino Jesus. Os pais foram canonizados, os pais de Santa Teresinha foram canonizados pelo Papa Francisco em 2015, no encerramento do Sínodo sobre a Família. O caminho para a santidade familiar é marcado pelo exemplo deste primeiro casal santo, mas também por tantos outros esposos e famílias que souberam ou sabem fazer resplandecer nos seus gestos a grandeza do amor de Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com Deus, o Criador de tudo. Mesmo que seja um não, acate a resposta de Deus. Até o pai terreno, a mãe terrena, dão um não ao filho quando percebem que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. É o Criador de tudo. Nosso Pai Celestial. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos glorificados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou e entrou no cenáculo sem precisar abrir portas. Podia comer ou não comer, beber ou não beber. Modificou a aparência para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, para os próprios apóstolos, quando estava na praia, eles inicialmente não reconheceram. Elevou-se para o céu. É um corpo que não está mais sujeito a esse tempo e esse espaço. Eu quero esse corpo e você. Corpo semelhante ao de Jesus. É isso que nós teremos no juízo final, na volta do nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para termos esse corpo, temos que crer nele como Deus. Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nesse mistério que não nos cabe querer compreender com nossa mente subutilizada. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave, em pecado mortal e perder a salvação eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 / ou então só digite Paulo Roberto Maciel e chega lá, YouTube, Instagram, blog,